Mateus, capítulo 14, versículos 6 e 7, a pastora Sara vai ler. Mateo 14, versos 6 y 7 dice: pero cuando se celebra el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Pai, nós te adoramos pela tua palavra. Señor, te adoramos por tu palabra. Nós sabemos que a tua presença está neste lugar. Sabemos que tu presencia está en este lugar. Traz a tua lâmpada. Trae esa lámpara. Traz a tua luz. Trae esa luz Que ilumina o nosso caminho. que ilumine nuestro camino. Declaramos que a nossa mente Declaramos que nuestra mente é levada cativa à obediência do Senhor. es cautivada a la obediencia E del somente o Señor. teu Y Espírito solamente tu tem espíritu liberdade de agir neste lugar tiene esa libertad de moverse en este e lugar operar aquilo que está no teu y coração. operar lo que está en tu Em corazón. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pergunte para a mulher que está perto de você. Pregúntale a la mujer que está al lado tuyo. Quem é que te influencia? ¿Quién te influencia a ti? A quem é que você ouve? ¿A quién es esa persona que tú escuchas? Quando eu era pequena, Cuando yo era pequeña, eu gostava muito de ver um programa na a mí televisão. me gustaba mucho ver un programa en la televisión. E era um programa de troca de objetos. Y era un programa donde uno cambiaba objetos. Eu gostaria de chamar uma mulher aqui. Eu não sei, você pode escolher, Y me pastora gustaría Sara. llamar una mujer aquí, no sé. A ver, veamos a alguien que yo conozca. Ahí reconozco una discípula mía, Cami. Cami, te veo en la tercera fila. Uau, vem cá, Cami. O sea, A Cami vai me ajudar, ela vai ser... Cami nos va a ayudar. Aqui eu tenho aqui alguns objetos. Aquí en esta mesa yo tengo algunos objetos. E eu vou perguntar para Cami Y yo le voy a preguntar a Cami se ela aceita esses objetos si ou não. ella acepta esos objetos o no. E você vai me responder somente com sim ou não. Tú solamente me vas a responder sí o no. Você não vai ver os objetos. Tú no vas a ver los objetos. Ok? ¿Ok? Então, por favor, fique aqui, virada Entonces, para lá. quédate acá mirando hacia allá. Coloque o fone de Ponte ouvido. tus audífonos para que no escuches nada. Isso. E eu vou te Isso. perguntar e você vai responder, ok? Todas compreenderam? Yo te pregunto y tú respondes. ¿Listo? ¿Todas entendieron? Ok. Camila? Camila. Ajá. Não vai adiantar eu falar, ela tá com fone. Ella no va a escuchar porque tiene audífonos. Camila, você aceita esse lápis? Camila, ¿tú aceptas este lápiz? Sí, sí. Então a Camila ganhou Ok, um lápis. entonces Camila ganó un lápiz. Camila, você troca esse lápis por esse anel de brilhantes? Camila, ¿tú cambiarías ese lápiz por este anillo de diamantes? No, no. Ela preferiu. Ella prefirió o lápiz. el lápiz. Camila, você trocaria este lápis Camila, ¿tú cambiarías ese por lápiz este lindo sapato? por ese zapato lindo? Sí. Ah, ela trocou o lápis. Muy Vamos bien. vibrar, vamos vibrar. Muy bien, cambió el lápiz, lápiz pelo sapato. por el zapato. Camila, você trocaria esse sapato por um iPhone de última geração? Camila, ¿cambiarías ese zapato por un iPhone último modelo? No. Não, ela preferiu o sapato. Uma Prefirió péssima escolha. el zapato. Escogió Uma muy péssima mal. escolha. Camila, você trocaria esse sapato Camila, por essa escova de dentes? ¿Cambiarías este zapato por este cepillo de dientes? Sí. Ok. Ok, puedes mirar. Camila, Você ganhou um presente. felicitaciones, te ganaste un premio. Dentre todas aquelas escolhas, De todas las cosas que podías escoger, você escolheu essa escova de dentes. escogiste este cepillo de dientes. Esse presente é para você. Este es un regalo para ti. Que Deus te abençoe. Que Dios te bendiga. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Démosle un fuerte Camila. aplauso al Señor por la vida de Camila. Pode levar a escova, é sua. Te puedes llevar el cepillo de dientes, es tuyo. Vocês gostaram da escolha da Camila? ¿Les gustó lo que escogió Camila? Não, ela fez uma péssima escolha. Ella escogió de una manera pésima. Ela poderia ter escolhido um anel de diamantes. Ella hubiera podido escoger un anillo de Ela poderia ter diamantes. escolhido o iPhone. Ella hubiera podido escoger un iPhone. Mas ela escolheu uma escova de Pero dentes. ella escogió un cepillo de E dientes. pior do que isso aconteceu com a filha de Y Herodias. peor que eso aconteció con la hija de Herodías. A Bíblia diz que no aniversário de Herodes, La Biblia dice que en el cumpleaños de ela Herodes, teve o privilégio de dançar ella tuvo el privilegio de de danzar todas as pessoas mais importantes. delante de todas las personas más importantes. Naquela época tinham muitas dançarinas, En esa época habían muchas mas ela danzarinas, foi a escolhida. pero ella fue la escogida. E ela estava muito feliz. Y ella estaba muy, muy feliz. Eu creio que ela havia passado boa parte da sua vida Yo creo que ella pasó mucha parte de su vida ensaiando, ensayando, se esforçando esforzándose para, mucho para dançar para danzar da melhor maneira possível. de la mejor manera posible. Eu acho que ela esperava esse grande Yo dia. creo que ella estaba esperando ese día. Toda boa dançarina, Toda danzarina quando buena, terminava de se apresentar, cuando se terminaba de presentar, ganhava muitos presentes. siempre ganaba muchos E regalos. geralmente elas ganhavam joias. Y normalmente ganaban Eram joias joyas, preciosas joyas hermosas e muito lindas. y muy lindas. E apesar dessa menina ser de uma família nobre, Pero
con tal de que esa persona, aunque esa persona era de una familia buena, ela queria ter a oportunidade ella quería tener la de se oportunidad apresentar de e presentarse ganhar algo como fruto do seu y trabalho. ganar algo como fruto de su trabajo. Era algo que ela conquistaria ou não através do fruto do seu trabalho. Era algo que ella iba a conquistar fruto de su trabajo. E a Bíblia diz que quando chegou a hora dela se apresentar, Y la Biblia dice que cuando llegó la hora de ela presentarse, não decepcionou. ella no decepcionó. Pelo contrário, Por lo contrario, a Bíblia diz que sua dança agradou a Herodes la Biblia dice que la danza de ella agradó a e a Herodes todos os seus convidados. y a todos sus invitados. Eu imagino que Herodes pensou assim: Yo me imagino que Herodes pensó de esta a manera. minha sobrinha vai entrar, Mi sobrina va a entrar, vai se apresentar, se va a presentar. eu vou dizer parabéns, minha sobrinha, Yo le voy a decir felicitaciones, Voy a sobrina. elogiarla. La voy a vou felicitar. dar a ela um bom presente, Le voy a dar un buen ela regalo. vai ficar feliz, Va a quedar feliz. eu também, Yo también. e vai ficar tudo bem. Y ahí termina todo. E aquela menina foi, Y ella fue. ela dançou, Ella danzó. e a Bíblia diz Y la Biblia dice que Herodes que Herodes e os seus convidados y todos sus invitados ficaram impressionados. quedaron impresionados. Era tremendo o talento daquela menina. El talento de esa niña era increíble. Tão impressionado Fue tanto la impresión de que ao ellos invés de lhe dar um presente, que en vez de darle un regalo, Herodes vira para aquela menina Herodes miró a esa e joven lhe pergunta: y le pregunta, o que você quer? ¿qué es lo que tú quieres Que eu te dê. que yo te dé? Escolhe o que você quer. Escoge lo que tú E ele quieres. disse: até metade do meu Y reino. él dijo, hasta mitad de mi reino Eu darei pra yo você. te daré. Uau! Wow. Pergunte para a mulher que está perto de você: o que você pediria? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué pedirías tú? O que você pediria? ¿Qué pedirías tú? Uau! Imagina que Bill Gates estivesse aqui nessa noite. Imagínate que Bill Gates, Bill Gates estuviera esta noche, o homem mais rico da el Terra, hombre más rico de toda e la ele tierra, chegasse para você y él te mira a ti e te perguntasse: y te pregunta, pede o que você quiser, pide lo que tú eu quieras vou te dar. y yo te lo voy a Até dar. metade da minha riqueza, Hasta mitad de mi riqueza, eu vou dar para você. yo te daré a ti. O que você pediria? ¿Qué pedirías tú? Uau, eu fiquei pensando em tantas coisas. Yo quedé pensando en muchas cosas. Eu falei: meu Yo Deus! dije, Dios mío, Somente 2 mulheres na Bíblia solo 2 mujeres en la tiveram a Biblia oportunidade de ouvir essa pergunta. tuvieron la oportunidad de escuchar esa pregunta. Esther Esther e a filha de Herodias. y la hija de Herodías. Esther pediu muito bem. Y Esther pidió muy bien. Ela disse: eu quero a salvação do meu Ella povo. dijo, yo quiero la salvación de Todo mi o seu pueblo. povo foi salvo. Todo su pueblo fue Y ella salvo. también fue Y tremendamente ella también abençoada. fue muy bendecida por eso. Mas essa menina, Pero esta joven, diante dessa pergunta, ante a esta ela pregunta, estava com a faca e o queijo na mão. ella tenía ya el plato servido delante de ella. Uau, o que foi que ela pediu? ¿Qué fue lo que ella pidió? Ai. Gente, ela poderia ter pedido um castelo. Ella hubiera podido pedir un castillo, Um lindo castelo. un castillo lindo. Ela poderia ter pedido uma casa Ella maravilhosa. hubiera podido pedir una hermosa casa. Poderia ter pedido um lindo carro. Hubiera podido pedir el mejor carro. Poderia ter pedido um marido. Hasta hubiera podido pedir un esposo. Quantas estão esperando em Deus por um esposo? ¿Cuántas están Wow. ¿Cuántos esperando? quieren un esposo? ¿Cuántos quieren un esposo así? Vamos aplaudir ao Senhor, que Démosle Ele un fuerte vem. aplauso al Señor, que el Señor lo mande. Ela poderia ter pedido Ella joias. hubiera podido pedir joyas. Ai, ela poderia ter pedido passeio num cruzeiro. Hubiera podido pedir un paseo en un crucero. Tantas coisas. Tantas cosas. Mas sabe o que ela pediu? Pero ¿saben qué fue lo que ella pidió? Você sabe o que uma jovem pediu? ¿Usted sabe lo que esta joven pidió? A cabeça de um morto num prato. La cabeza de un muerto Faz en un assim, plato. ó. Uau. Haga así conmigo. Wow. Não, está fraco. Faz assim. No. Fue muy débil. Haga así conmigo. Wow. Uau. Wow. Ela podia ter pedido tantas coisas. Ella hubiera podido pedir tantas cosas. Mas ela pediu a cabeça de um morto Pero no prato. ella pidió la cabeza de un muerto E eu en un pergunto para plato. você nessa Y noite. yo te pregunto esta noche, O que isso tem a ver com uma jovem? ¿qué tiene que ver eso con esta O joven? que a cabeça de um morto no prato tem a ver com uma ¿Qué jovem? tiene que ver la cabeza de un muerto en un plato con esta joven? Diga para mim, nada. Dígame a mí, nada. O que tem a ver? ¿Qué tiene a ver? Não tem nada a ver. No tiene e por nada que que ela ver. pediu isso? Entonces, ¿por qué ella pidió esto? Por que ela desperdiçou a grande chance da ¿Por sua qué fue vida? que ella desperdició la gran oportunidad de su vida? Porque ela ouviu. Porque ella escuchó, Porque ela sofreu a influência. porque ella sufrió de una Porque influencia, ela foi aconselhada porque ella fue aconsejada por um espírito maligno por un espíritu maligno chamado ódio. llamado el odio. Uau. Wow. A Bíblia diz, La Biblia dice instigada por sua mãe, que instruida por su mamá, provocada por sua mãe, provocada por su mamá, estimulada por sua mãe, estimulada por su mamá, ela disse, ella dijo, dá-me aqui dame ahora
num prato en un plato a cabeça de João Batista. la cabeza de Juan el Presta Bautista. atenção, naquele momento, Ponga atención, en ese momento, a sua mãe su mamá, tipificava ella representaba o espírito de ódio. un espíritu de odio. Quando aquela moça recebe aquela pergunta, Cuando esta joven recibe esa, ao esa invés de pregunta, perguntar ao Espírito Santo, en vez de preguntarle al Espíritu Santo, ao invés de pensar no que ela poderia responder, o en vez de pensar en lo que podía ela responder, vai à sua mãe ella va donde su e ela mamá faz do espírito de ódio y ella hace que el espíritu de o seu odio conselheiro. sea su consejero. Então ela vira para aquele homem Entonces ella se voltea a ese hombre e diz: eu quero a cabeça de y um le morto. dice, yo quiero la cabeza Num de un prato. muerto en un plato. Queridas, quantas pessoas Queridas, ¿cuántas têm personas perdido tantas coisas na vida han perdido tantas cosas en la porque vida têm sido aconselhadas porque han sido pelo aconsejadas espírito de ódio? por el espíritu de Eu me lembro odio? de uma moça que veio morar onde eu moro, Yo me acuerdo de una joven que fue a vivir donde yo vivo, mesma cidade, la misma ciudad, e um dia aquela jovem chegou para mim e disse: y un día pastora, esa joven vino hacia mí y me dijo, pastora, eu preciso conversar contigo. yo necesito hablar contigo. Nada dá certo na minha vida. Nada me va bien en la Eu não vida. consigo um bom emprego, No me va bien en el eu não empleo, consigo estudar, no puedo eu estudiar, não consigo um lugar bom para eu morar. no encuentro ningún lugar Parece que para todas as vivir. portas Parece como que todas las puertas fecharam diante de mim. se cerraron delante E de eu mí. disse para ela: me conta a sua história. Y yo le dije, cuéntame tu nasceu historia. aqui? ¿Tú naciste aquí? E ela disse: não. Y ella me dijo, Como no. você veio parar aqui? Entonces, ¿cómo fue que terminaste aquí? Pastor, eu tive uma briga muito grande Pastora, yo tuve una pelea muy fuerte com o meu pai. con mi papá. Nós nos desentendemos Empezamos a desentendernos. e eu fiquei com muito ódio dele. Y empecé a tener mucho odio hacia él. Eu bati a porta, peguei as minhas coisas e vim embora. Cerré la puerta, empaqué mis cosas y me vine. E eu disse para aquela moça: Y yo le dije a esa joven, você tem perdido tú has perdido a intimidade da tua família, la intimidad de tu a familia, convivência com teu pai, el convivir a con tu convivência padre, com a tua el mãe, convivir con a tu mamá, convivência com os teus el irmãos, convivir con tus porque hermanos, você foi aconselhada porque tú fuiste aconsejada por un espíritu de por odio. un espíritu de odio. Volta à sua casa, Vuelve a tu casa, procura o teu pai, busca a tu padre, pede perdão a ele, pídele perdón, libera perdão sobre ele libera ese perdón e hacia él peça a también ele que te y abençoe. dile a él que te bendiga. Aquela moça fez isso Esa joven hizo eso. e quando ela voltou, Cuando ella regresó, todas as coisas todas las começaram cosas a fluir comenzaron a e fluir. ela começou a se dar bem Ella comenzó em todas as áreas da sua a ver vida. la bendición en todas las áreas de Sabe, su vida. queridas, eu percebo Saben, queridas, que yo existem muitas percibo pessoas trabalhadoras, que hay muchas personas trabajadoras, esforçadas, esforzadas, bem intencionadas, que tienen una buena intención, que têm perdido muitas que han oportunidades na perdido sua vida, muchas oportunidades en su vida, oportunidades que Deus tem colocado diante delas, oportunidades que Dios ha colocado delante de porque tem ellas, feito porque han hecho de espíritos de malignos espíritus os malignos seus conselheiros. sus aconsejeros. O diabo sempre vai te El aconselhar diablo siempre va a para aconsejarte, tirar o bom de você, para quitar las bendiciones tuyas, para tirar aquilo que Deus tinha preparado. para quitarte aquello que Dios había Para te preparado, entregar. para entregarte. Essa moça foi aconselhada por um espírito de ódio, Esta joven fue aconsejada por un espíritu de odio, mas outras pessoas são aconselhadas por espíritos de pero inferioridade. otras personas son aconsejadas por espíritus de inferioridad. Eu me lembro que uma moça da Yo igreja me acuerdo de una joven de la começou a iglesia, namorar com um rapaz igual aquele do telão. empezó a tener un novio con un hombre igual a ese que vieron en la pantalla. Era um rapaz lindo. Era un joven lindo. E ela também era uma moça Y linda. ella también era una joven bien E eles linda. formavam um lindo casal. Y ellos eran una pareja súper linda. Todas as vezes que eu olhava para eles na Y igreja, siempre que yo los veía en la eu iglesia, dizia: que casal lindo. yo decía, ay, qué pareja linda. Uau, os filhos deles serão lindos. Wow, los hijos de ellos van a ser lindos. Mas um determinado dia, Pero un día eu olhei para aquela moça yo miré a esta joven e aquele rapaz já não estava mais perto y dela. ese joven ya no estaba al lado de ella. E eu disse: fulana, cadê o Y yo le rapaz? dije, fulana, ¿dónde está este joven? O seu namorado. ¿Dónde está tu novio? E ela disse: ah, pastora, Y ella me dijo, não pastor, deu certo não. no, eso no funcionó. Eu terminei com ele. Yo terminé con E eu él. disse: por quê que Y yo você le dije, terminou com pero ele? ¿por qué terminaste con él? E ela me disse: pastor, ele era muito Y bonito. ella me dijo, pastora, es que él era muy lindo. E antes dele terminar comigo, eu terminei com Y ele. antes de que él terminara conmigo, yo terminé con él. E eu falei: o quê? Y yo le dije, ¿qué? Aquela moça Esa joven deixou de usufruir, dejó de aproveitar, de aprovechar de estar casada com aquele rapaz. estar casada con ese joven. Muito bonito. Muy lindo este joven. Porque ela ouviu o espírito de Porque inferioridade. ella escuchó el espíritu de inferioridad. Quantas coisas você tem perdido? ¿Cuántas cosas has perdido? Porque você tem ouvido Porque has escuchado vozes que não são as vozes voces que no son las voces do Espírito Santo, del Espíritu do Santo, Pai, del Padre, de Jesus o Filho. de Jesús su Hijo.
Isso já aconteceu comigo. Eso ya aconteció conmigo. Todos os anos. Todos los años, Desde 2000, desde el año 2000, eu venho às convenções. yo vengo a todas las Eu me convenciones. lembro que quando eu me tornei Y yo me acuerdo que discípula cuando da pastora Cláudia, yo me volví discípula de la pastora fui pra Claudia, convenção, yo venía a la convención, mas eu ia ver a pastora pero yo iba a ver a la lá pastora pelo quarto, como en el cuarto quinto día, dia da convenção. quinto día de la convención. Porque eu sempre pensava, Porque yo siempre não, a pensaba, pastora está muito ocupada. no, la pastora está muy Ah, ocupada. a pastora recebe muitas No, mulheres. la pastora recibe muchas de mujeres todas as partes do de mundo. todo lugar del mundo. São muitas pastoras. Son muchas las pastoras. Imagina se todas forem falar com Imagínense ela. si todas van Ah, a hablar não, con eu vou ella. incomodar a pastora. No, yo voy a incomodar Eu não a la vou lá, pastora. não. Mejor no voy allá. Imagina se eu chego Imagínense e ela si está llego ocupada, y ella está e ela não ocupada pode me receber. y ella no puede recibirme. Coitadinha de mim. No, yo mejor me quedo atrás. E todos os anos eu fazia assim. Y todos los años E yo lá hacía pelo eso. último dia, Y ya como en el penúltimo eu ia ver día, a pastora. yo iba a ver a la E ela pastora. dizia, Eline, você está aqui? Y ella me decía, Eline, ¿Desde ¿tú cuándo? estabas acá? ¿Desde cuándo? Você chegou quando? ¿Tú llegaste cuándo? Ah, pastora, eu já estava, mas não queria lhe incomodar. No, pastora, yo llegué desde el primer día, pero no quería incomodar. E eu pensava que eu estava arrebentando. Y yo pensé que yo estaba haciendo lo mejor. Mas um dia, Pero un día, uma pastora que era minha discípula, una pastora que era discípula Do mía Brasil. de Brasil, passou a ser 12 da pastora. pasó a ser parte del equipo de 12 la pastora. Então nós viemos para a convenção. Entonces nosotros vinimos a la E convención no primeiro dia, y en el primer quando día acabou a reunião, se terminó la reunión. ela chegou para mim, Ella se volteó para mí. o nome dela é Raimunda, El nombre de ella es e Raimunda. ela disse, pastora, Y ella me dijo, pastora, você já viu a pastora Cláudia? ¿tú ya viste a la pastora Eu falei, Claudia? não, Raimunda. Y yo le dije, no, Ainda Raimunda, não. todavía no. E ela disse, eu já vi. Y ella me dijo, yo ya la vi. Eu já trouxe presentes Yo ya pra le traje ela. regalos. Eu já abracei a Yo ya le di un pastora. abrazo a la Eu já pastora. tirei foto Yo ya com me tomé ela. una selfie con Olha ella. aqui, Mira, mira, pastora, pastora. E eu falei, como assim, Y yo le dije, Raimunda? ¿cómo así, Raimunda? Ela falou, e ela disse assim, a pastora é tão Y carinhosa. ella me dijo, ay, la pastora es tan linda. Ela me recebeu. Ella me recibió. Ai, ela disse, venha, Raimunda. Ella me dijo, ven, Venha, Raimunda, ven, Raimunda. Não, vocês precisavam ter visto a minha cara de No, decepção. ustedes tenían que ver mi cara de decepción. Eu falei, eu estou aqui Yo le dije, yo estoy aquí como irmão do filho pródigo. como el hermano del hijo pródigo. Há tantos anos. Tantos años. A Raimunda chegou agora. Raimunda acabó de llegar. Era minha discípula. Era mi discípula. E a Raimunda tá com essa bandeira toda. Y Raimunda ahora tiene todo esto. Pai, como é isso? Señor, ¿cómo es esto? E aí o Espírito Santo me disse. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, Sabe o que foi, filha? ¿sabes qué fue lo que pasó, hija? Você estava dando ouvidos, Tú estabas escuchando, sendo aconselhada siendo aconsejada por um espírito de por inferioridade un espíritu de inferioridad que estava roubando que te estaba o robando tempo que você teria com a sua el tiempo discipuladora. que tú tenías con tu pastor. Aí eu disse, ah, é? Yo dije, ah, sí, Senhor, me arrependo. Señor, me Eu estava numa arrepiento. cadeira dessas aí, Yo ó. estaba en una de esas sillas O ahí. culto já tinha acabado. Ya se había E terminado eu la chorei. reunión y yo lloré. Confessei a Deus o meu pecado. Confesé a Dios mi Me pecado. arrependi. Me arrepentí. E eu falei, agora você vai ver, Y dije, Raimundinha. ahora vas a ver, Raimunda. Agora você vai Ahora ver. vas a ver. Me aguarde. Espera ahí. Pode aplaudir o Senhor. Puedes aplaudirle al Señor. E todos os anos, Y todos los años, a cada convenção, todas las eu convenciones, disputo com a Raimundinha. yo tengo esa discusión con Raimunda. E eu digo, você já viu a Y pastora? yo le digo, ¿ya viste a la pastora? Ela disse, já estou indo. Y ella me dice, ya estoy en E eu camino. digo, eu já fui. Y yo le digo, yo ya fui. Eu já fui, Yo Raimunda. ya fui, Raimunda. E assim nós continuamos. Y así continuamos. Eu e a Raimundinha. Yo y Raimunda. Não, isso é tremendo. Eso es tremendo. Sabe, às vezes tem pessoas Saben, a veces hay personas que são aconselhadas que son por um aconsejadas espírito de comparação. por un espíritu de comparación. Um dia eu vi duas jovens conversando. Un día escuché dos jóvenes hablando, Duas jovens lindas, dos jóvenes lindas, perfeitas. perfectas. E uma disse assim para outra: Y una mira y le dice a la otra, Pois é, menina. pues mira, amiga, Ai, que coisa. mira esto. Eu não tenho peito. Yo no tengo nada de pechos o senos. Eu preciso fazer uma cirurgia Yo necesito hacerme una e cirugía colocar uns peitos. y colocarme más senos. Não, vocês precisavam de vê-la. No, tenían que verla a Ela ella. parecia uma modelo. Ella parecía una modelo. E a outra disse assim para Y la ela: otra le dice, Pois é, seios eu tenho. bueno, yo tengo senos. Meu problema não é Mi esse. problema no es ese. Eu não tenho bunda. Yo no tengo cola. E ela disse assim: Então vamos para a mesa de Y cirurgia. ella dice, pues vamos a la mesa de cirugía. Você coloca peito. Tú te pones pechos Y yo coloco bunda. y yo me pongo cola. E eu olhei para elas. Y yo me quedé mirándolas. E eu disse: Eu vou pegar uma vassoura Y yo le dije, voy a coger una escoba e vou dar um couro em vocês y voy a duas. darles un golpe en ustedes dos. Às vezes as pessoas ficam A veces las personas No se Instagram. quedan en el Instagram. dizendo assim: Olha o cabelo dela. Ay, miren el cabello de ella. Olha o nariz dela. Ay, miren la nariz de Ai, ella. meu Deus.
Ay, Dios mío. quería tener un nariz Yo de- quería tener una nariz así. Eu queria ter um cabelo Yo quería assim. tener mi cabello así. Ai, por que eu não sou alta Ay, porque es desse que yo no jeito? soy alta así. Se você não é alta desse jeito, Si no eres alta, fique tranquila. quédate tranquila. Compre sapatos de salto alto. Cómprate zapatos con mucho tacón. O meu marido Mi esposo tem 2 metros de tiene altura. 2 metros de Eu altura. resolvi o meu problema. Y yo ya resolví mi Eu problema. não desço do salto. Yo no me bajo de estos tacones. Amém? Amén. Eu poderia ter dito, ai meu Deus, Yo podría haber dicho, ay, Meu Dios marido é tão mío, alto. mi esposo es tan o que eu vou alto. fazer da minha ¿Qué voy a vida hacer de mi vida? dentro dos meus 1,59? Dentro de mi 1,59 De altura. de altura. Não, resolvi o problema. No, ya resolví mi problema. Sabe? Davi olhou para si mesmo Saben, David, él se miró a sí mismo num determinado dia. en un determinado E ele día. disse, Senhor, eu te louvo. Y él dijo, Señor, yo te alabo. Porque de uma maneira Porque de una manera asombrosa, maravilhosa, de una manera eu fui maravillosa, formado. yo fui Eu formado. sou admirável. Yo soy de admirar. E eu digo isso Y yo digo eso com convicção. con convicción. Mulher, diga comigo. Mujer, Fica diga, de pé no seu lugar, se diga você conmigo, puder, ¿por qué no te favor. pones en pie un Coloque-se momento? de Si pé puedes momento. rápidamente, ponte de pie. Isso. Agora se visualize diante de um espelho. Ahora te vas a visualizar que estás frente a un espejo E você vai dizer como Davi. y te vas a decir como no David. Salmo 139. En el Salmo Você vai 139 dizer, Senhor, eu te vas louvo. a decir, Señor, yo te alabo. Não, tá fraco. No, 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 está muy débil. Louva de verdade. En verdad, alaba a Dios. Diga, Senhor, eu te Dile, louvo. Señor, yo te alabo. Porque de uma maneira Porque de una manera asombrosamente. Não, por favor, faz o gesto. tienes que hacerlo así. Assombrosamente. Agora faz assim. Ahora haz así. Maravilhosa. Maravillosa. Eu fui criada. Yo fui creada. Diga, eu sou admirável. Di conmigo, yo soy admirable. Não, querida, diga No, assim, no, no. eu Dilo sou bien. admirável. Dilo, yo soy admirable. E eu digo isso Y yo digo esto com convicção. con convicción. Aleluia! Amén. Aplauda ao Senhor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pode se assentar. Te puedes sentar. Querida, não compare o incomparável. Querida, no compares lo incomparable. Você é única. Tú eres única. Amém? Amén. Então não ouça o espírito de comparação. Entonces no escuches ese espíritu de comparación. Às vezes, A o veces espírito de medo es el espíritu de que miedo quer nos dar conselhos. que quiere darnos consejos. Eu me lembro que um dia eu fui num parque Yo me acuerdo que un día fui a un parque, aquático a un parque de agua, e haviam 3 toboáguas y habían 3 toboganes. gigantes. Eran gigantes. E eu parei perto daqueles toboáguas Y yo quedé debajo de esos e eu disse toboganes. pro meu marido, Y yo le dije a mi esposo, amor, vamos comigo. amor, vamos, acompáñame. Ele olhou pra mim Él me miró, e ele me disse, não, él me dijo, no, eu nasci perfeito yo nací perfecto e eu quero morrer desse y jeito. quiero morir de esa forma. Mas eu fiquei olhando Pero yo me quedé e mirando desejando. y quería mucho. E eu disse assim, eu vou. Y yo le dije, ¿sabes? Yo voy a ir. E eu fui. Y fui. E fui subindo. Y empecé a subir, Subindo. subir, Subindo. subiendo. E era tão alto. Y era tão tan alto. Tão alto. Tan alto. Quando eu cheguei lá em cima, Cuando llegué encima, eu disse, yo hice así. cheguei. Llegué, Que eu olhei pra baixo. miré para abajo. Eu disse, o sangue de Y Jesus yo tem dije, poder sobre a minha la vida. sangre de Jesús tiene poder sobre mi vida. Eu falei, Senhor, Y yo dije, Señor, tem misericórdia de mim. ten misericordia de mí. O que eu vim fazer aqui? ¿Por qué que hice tú esta brillosa idea? E eu fiquei olhando. Y yo me quedé mirando. E tinha umas crianças. Y habían unos desse niños tamanho. de este tamaño. Oi, tia! Y me decían, hoy tía. E shoo! Y se lanzaban. E saíam da piscina. Y salían de la Davam piscina. a volta. Daban toda la vuelta. Subiam de novo. Subían de nuevo. E diziam, oi, tia! Y de nuevo decían, hoy tía. Você não vai descer, não? No vas a tirarte. Você ainda tá aí? Todavía estás parada allí. E eu, sim. Y yo le decía, sí, Estoy esperando un estoy poquito. esperando un poquito. Estou descansando. Estoy descansando. É que é muito alto. Es que es un poquito E alto. eles subiam de novo. Y ellos subían de nuevo E desciam. y bajaban. Tia! Tía, Você ainda tá aí? todavía estás ahí. Tô! Mas eu Todavía. vou descer. Pero tranquilo que voy a bajar. E aí, de repente, Y de repente, eu disse, sabe de uma coisa? yo dije, ¿sabes algo? Eu vou descer, Yo voy a bajar, mas é pelas escadas. pero por las escaleras. E eu comecei a descer de volta. Y comencé a bajar de nuevo. E quando eu estava no meio do Y caminho, cuando ya estaba a mitad de os camino, menininhos vieram de novo. los niños de nuevo estaban subiendo. Ê, Me tia! dijeron, tía, Amarelou, te né, dio tia? pánico, ¿no, tía? E eu olhei assim, Y yo me quedé mirando e eu disse, isso é um absurdo. y yo dije, eso es absurdo. Quantos anos esses meninos ¿Cuántos têm? años tienen esos niños? E eles sobem, Y ellos e suben eles descem, y bajan e eles sobem y de novo. suben de nuevo. Isso é um desaforo. Eso es algo que no se Eu compara. vou subir. Yo voy a subir. E eu fui subindo Y tudo de empecé novo. a subir de nuevo todo lo que había E quando bajado. eu cheguei lá em cima, Y cuando llegué arriba, eu nem olhei direito para baixo. ni miré para abajo. Eu me assentei naquele Yo me toboágua. senté nesse E eu tobogán. disse, Senhor, Y dije, Señor, nas tuas mãos, en tus manos, eu entrego meu entrego mi espíritu. E shoo! Pode aplaudir o Puede Senhor. darle un aplauso al Señor.
Naquele dia, En ese día, eu estava tomando medo yo estaba escuchando el miedo por meu conselheiro. por mi consejero. Mas graças a Deus, Pero gracias a eu Dios, pude deixá-lo de lado, yo pude dejar eso a un lado avançar y avanzar e descer. y bajar por Quando eso. eu cheguei naquela piscina, Cuando llegué a esa eu piscina, toquei assim no meu corpo. yo me toqué así en el cuerpo. E eu disse, Senhor, Y yo dije, Señor, obrigada que eu tô viva. gracias que todavía estoy Minhas viva. mãos, Mis manos, meus pés, mis pies, minhas pernas. mis piernas. E eu disse, Y aleluia! yo dije, aleluya. Uhul! Venci o espírito de medo. Vencí el espíritu de miedo. A Bíblia diz que aquele homem que recebeu um talento, La Biblia dice que ese hombre que recibió un talento, enterrou o talento, enterró su talento. porque teve medo. Porque tuvo miedo. Medo de ser comparado com os Miedo de outros. ser comparado con los otros. Medo de ser rejeitado pelo Miedo seu de Senhor. ser rechazado por su Medo de maestro. não conseguir multiplicar o que havia Miedo de recebido. no multiplicar lo que había Diga para a recibido. mulher que está perto de você. Dígale a la persona que está a su Não lado. tenha medo. No tengas miedo. Não enterre os seus talentos. No entierres tus talentos. Usufrua Sino que crece. Usufrua. Usa el fruto daquilo que Deus de preparou eso para que Dios você. te dio para ti. Eu me senti a mulher mais importante. Yo me sentí la mujer más importante, realizada. más realizada Quando eu saí daquela piscina. cuando salí de esa E eu piscina. disse pro meu marido. Y yo le dije a mi esposo, Eu desci, amor. yo vencí, E amor, eu bajé, estou amor, perfeita. y estoy perfecta. Glória a Deus. Gloria a Dios. Sabe, às vezes, Saben, a veces a pessoa ouve la persona escucha o conselho do espírito de rejeição. el consejo del espíritu de rechazo. Eu me lembro de uma alta executiva, Me acuerdo de una presidenta uma mulher muito importante. de una compañía, una mujer muy E ela importante, disse que quando era mais nova, que ella me dijo que cuando era más sua joven, mãe disse para ela: su mamá le dijo, você foi um erro. tú fuiste un error. E ela cresceu com essa palavra no Y ella coração. creció con esa palabra en su corazón. Isso foi um conselho do espírito de Eso rejeição. fue un consejo del E espíritu ela de começou a rechazo. trabalhar, Y trabalhar, ella empezó a trabalhar. trabajar, E ela disse: eu vou trabajar. provar para minha Y mãe. ella dijo, yo quiero probarle a mi mamá, Que eu não sou mostrarle a um mi erro. mamá que yo no fui un error. Então ela chegou no maior cargo Y ella llegó al cargo más alto que uma pessoa poderia que una chegar. persona podría llegar. Mas havia muita tristeza. Pero aún había mucha Muita tristeza. dor no seu Había coração. mucho dolor en su Ela não corazón. conseguiu usufruir de nada. Ella no pudo disfrutar de nada. E ela dizia: eu sou uma mulher muito infeliz. Y ella dijo, yo soy una mujer muy infeliz. E naquele dia ela teve que perceber Ese día ella tuvo que percibir que ela havia sido que ella aconselhada había sido aconsejada por um espírito de por un rejeição. espíritu de rechazo. E ela precisou rejeitar Y ella tuvo que rechazar da sua vida aquelas palavras. de su vida esas palabras. E tudo mudou. Y todo cambió. Eu me lembro também de uma mulher Yo me acuerdo también de una mujer que ela tinha uns seios muito grandes. que ella tenía senos muy grandes. Mas eram muito grandes. Pero eran muy grandes. Na sua casa, En su casa, sua família lhe chamava su familia la llamaba seios melancia. senos de patilla. Ela andava pela casa Y ella caminaba por la e a sua casa. família dizia: Y su familia le lá decía, vem ela, ahí viene a moça do seio melancia. la joven de los senos de patilla. E ela tinha vergonha Y dos ella seus tenía seios. mucha pena de sus E aquela senos. moça começou a namorar. Y ella empezó a tener un novio. E eles começaram a se aproximar do casamento. Se empezaron a acercar el día del E ela matrimonio. ficou preocupada. Y ella quedó E preocupada. ela disse: meu Deus, E ela disse, Deus eu meu, vou me casar. Yo me voy a casar. Ele vai ver os meus seios. Y él va a ver mis senos. Os meus seios Mis melancias. senos de patilla. E o que ele vai dizer ¿Y dos qué, meus qué seios? que él va a decir de mis senos? Aquela moça se casou. Esa mujer se Ela casó estava sendo aconselhada y ella estaba siendo aconsejada por um espírito de rejeição. por un espíritu de rechazo. Rejeitando o seu corpo. Rechazando Rejeitando su o tamanho dos cuerpo, seus seios. rechazando el tamaño de sus senos. Diga para a mulher que está perto de você: não me importa o tamanho dos seus Dígale a la seios. persona que está a su lado, no importa el tamaño Eles de tus são senos. perfeitos. Son Pra perfectos. pessoa que Deus preparou Son pra perfectos. você. Son los que Dios había preparado para ti. E ela foi para a lua de mel. Entonces ella se fue para su luna de miel. Quando chegou na lua de mel, Cuando llegó a la luna de miel, que o marido dela el esposo de ella viu os seios dela, vio sus ele senos, abriu a camisola. abrió la E camiseta quando ele olhou, y cuando miró, ele disse: él dijo, ai meu Deus! ¡ay, Dios mío! E ela: Y ella, ¡ah! E ele disse: Y él dijo, era tudo era todo que eu tinha lo pedido que le para había Deus. pedido a Dios. Vamos dar aplaudir ao Senhor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Diga para a mulher que está perto de você: Dígale a la mujer que está cerca não de usted. ouça No escuche o espírito de el rejeição. espíritu de Você é rechazo. perfeita. Usted es perfecta, Totalmente perfeita. totalmente perfecta. Hoje eu tinha saído do banho Hoy yo había salido del e baño meu marido me disse: y mi esposo me dice, amor, você é perfeita para amor, mim. tú eres perfecta para mí. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Que maravilha. Qué maravilla. Que o Senhor conserve os olhos dele. Que el Señor concede las peticiones de Él. Amém? O seu Amén. olhar para mim. Ah, que el Señor concede lo que Él ve hacia mí. Amém? Amén. Amém? Amén.
Algumas mulheres são aconselhadas pelo espírito de miséria. Algunas mujeres son aconsejadas por el espíritu de Eu miseria. conheci uma mulher Yo conocí una mujer que tudo que ela ganhava, que todo lo que ella recibía, ela guardava. ella lo E só guardaba. usava as coisas Y velhas. solamente usaba las cosas viejas. Se ela ganhava uma roupa, Si a ella le daban un ropa ela nueva, guardava. ella la Se guardaba. ela ganhava alguma coisa para sua casa, Si le daban algo para su casa, ela guardava. ella lo guardaba. E quando ela morreu, Y cuando ella murió, tudo que ela tinha guardado todo lo que ella había guardado ficou dentro do guarda-roupa. quedó dentro del closet. Nada ela usufruiu. Nada lo usó, Porque lo era disfrutó. aconsejada Porque ella era aconsejada Por esse espírito de miséria, por ese espíritu que de dizia miseria para ela, que le decía a ella, guarda, guarda, não usa não, no lo uses, porque senão você vai ficar sem. porque si no vas a quedarte sin O nada. meu marido é a pessoa mais fantástica que eu conheço. Mi esposo es la persona más fantástica Nessa que conozco área. en esa área. Ele compra de manhã Él compra de E mañana usa de tarde. y usa de tarde. e eu digo, amor, você já está usando? Y yo le digo, amor, ¿ya estás usando lo que Ele dice, compraste? claro. Y él dice, claro. Se eu não usar, Si no lo uso, quem é que vai usar? ¿quién lo va a usar? E eu digo, é verdade. Y yo le digo, es verdad. Continue usando, amor. Sigue usándolo, amor. Essa mulher um dia foi para uma casa Esa mujer un día fue a una casa e bolo estava sendo y servido. estaban sirviendo un ponqué. E todos estavam comendo, Y todos estaban comiendo de ese Y ella ponqué. dice, no, 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 y yo ella no dijo, quiero. no, 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 yo No, no no quiero. quiero. No, no, no. porque o espírito maligno Porque es ese espíritu maligno. dizia para ela Le decía a que ella, tudo que era gasto com ela, todo lo que era gasto con tudo ella, que era investido todo nela, lo que era invertido en ella, era desperdício. era un desperdicio. Aí alguém foi pegar pedaço de bolo Entonces alguien fue a coger un pedazo de ese e o ponqué suco caiu em cima do pedaço de bolo. y el jugo se regó encima de ese pedazo. Então ela correu, pegou aquele pedaço de Entonces bolo ella tomó ese pedazo que de estava ponqué, molhado el pelo que suco, estaba untado con el jugo, e ela disse, esse y sim, ella dijo, ese sí, esse serve para mim. ese sí yo me lo Já como. que ia para o lixo mesmo, Ya no lo pongas en la basura. então eu vou comer esse pedaço. Entonces Deixa ele yo para me mim. como, ya que va a la basura, yo me lo como. E ela pegou aquele pedaço Y ella tomó ese pedazo para comer. para comer. Por quê? ¿Por qué? Porque ela havia ouvido Porque ella había escuchado esse espírito de miséria. ese espíritu de miseria. Sabe, queridas, ¿Saben, queridas? João Batista estava numa prisão física, Juan Bautista estaba en una prisión física, mas essa menina pero esta joven estava numa prisão estaba en espiritual. una prisión espiritual. Ela estava presa por dentro. Ella estaba presa por dentro. A Bíblia diz que quando Herodes La- ouviu o pedido dela, La Biblia dice que cuando Herodes escuchó el pedido de ella, ele se entristeceu profundamente. dice que él se entristeció E profundamente. ele disse, eu não Y él acredito dijo, no lo puedo creer que você está pedindo isso. que tú estás pidiendo Eu esto. não acredito No puedo creer que você está perdendo que estás uma perdiendo oportunidade como essa. una oportunidad como O esta. mais triste Lo más triste, é que a Bíblia diz la Biblia que dice quando trouxeram que cuando trajeron a cabeça de João Batista la, no prato, la cabeza de Juan Bautista en un plato, ela não ficou com ela. ella no se quedó con esto. Ela pegou a cabeça Ella tomó el plato e o levou à sua mãe, y lo llevó a su madre, que representava que representaba o espírito de el ódio espíritu de que odio havia pedido aquilo para ela. que había pedido eso para ella. Ela ficou sem nada. Ella se quedó sin nada. Todas as vezes Todas las veces que você ouve que tú escuchas o espírito maligno, el espíritu maligno, você fica sem nada. tú te quedas sin nada. Porque o diabo veio Porque el diablo viene para matar, para roubar, para roubar, para para destruir. y para destruir. Mas Jesus Cristo Pero Jesucristo veio para te dar vida, vino para darte vida, para te dar conselhos sábios, para darte consejos para sabios, guiar o teu caminho, para guiar tu camino, para te livrar da para derrota, librarte de la e para derrota te guiar y para guiarte a uma vida de a vitória. una vida de Diga victoria. aleluya. Di conmigo, aleluya. Aleluia! Aleluya. Hoje eu quero te desafiar, Hoy mulher. yo te quiero desafiar, mujer. Essa moça Esta joven ficou sem nada se quedó sin nada e atraiu sobre a sua vida y trajo sobre su vida uma terrível maldição, una maldición porque terrible. ela pediu a morte Porque ella pidió la muerte de dos maiores profetas de da uno de Bíblia. los más grandes profetas de la Hoje o Biblia. Espírito Santo está aqui Hoy el Espíritu Santo está e aquí ele está dizendo para você, y Él te está diciendo a minha ti, filha, mi hija, eu não quero mais yo no quiero más que você seja roubada que tú seas robada por esses espíritos por malignos esos espíritus que têm falado a malignos tua mente, que han hablado a tu que têm mente, trazido palavras aos seus ouvidos. que han traído palabras a tus oídos. Sabe, queridas, Saben, queridas, Eva deu ouvidos Eva escuchó aos conselhos do espírito de dúvida a los consejos del e espíritu foi de duda lançada fora do y paraíso. fue lanzada fuera del paraíso. Sara deu ouvidos Sara escuchó ao espírito de al incredulidade espíritu de e incredulidad teve sérios y problemas tuvo familiares. problemas muy serios familiares. Safira deu ouvidos Zafira escuchó ao espírito de a avareza, un espíritu de avaricia, perdeu a sua própria vida perdió su propia e a vida vida do seu y marido. la vida de su esposo. Hoje, Hoy, eu quero te terminar com uma pergunta. yo quiero terminar haciéndote una pregunta. Quem é que tem te influenciado? ¿Quién te ha influenciado? A quem você tem ¿A ouvido? quién has escuchado? Quais são os conselhos que têm ¿Cuáles vindo son los aos consejos teus ouvidos? que han llegado a tus oídos? E o que você tem feito com esses Y lo que conselhos? tú has hecho con esos Hoje o consejos. Senhor te chama Hoy el Señor te para llama discernir para discernir entre a voz do Espírito entre la Santo voz del Espíritu e a Santo voz desses conselheiros y la voz de sus consejeros malignos. malignos. Eu quero que você fique de pé no Yo seu quiero que lugar. te pongas de pie ahí Por um donde momento, fica estás. de pé no teu lugar. Por un momento, ponte de pie donde estás. E eu quero que aí onde você está, Y yo quiero que ahí donde estás, você comece a pedir perdão ao Senhor. tú empieces a pedirle perdón
perdona el Porque o Señor. Espírito Santo Porque el Espíritu vai te Santo, fazer identificar el Espíritu Santo te va a ayudar a quais eram os identificar espíritos malignos cuáles eran los espíritus que estavam malignos te aconselhando. que te estaban aconsejando. Hoje você está aqui Hoy tú estás e aquí você y sabe tú sabes que enquanto eu ministrava, que cuando yo o ministraba, Senhor trazia ao seu el coração Señor traía a tu o corazón nome desses espíritos el malignos. nombre de esos espíritus Hoje eu quero que malignos. você abra a sua boca. Hoy yo quiero que tú abras E tu comece boca a renunciar y empieces a a renunciar todos esses a conselhos. todos estos consejos. Eles vieram para te roubar. Ellos vinieron para robarte. Eles vieron para roubar a tua unidade Vinieron familiar. para robar tu unidad familiar. Para roubar a tua alegria para robar familiar. tu alegría familiar. Para tirar a alegria do teu Para coração. quitar la alegría de e tu para corazón. trazer a tristeza. Y para traer la tristeza. Hoje você vai renunciar. Hoy tú vas a renunciar ao espírito de dúvida. al espíritu ao de duda, espírito de incredulidade. al espíritu de incredulidad, ao espírito de medo. al espíritu ao del espírito miedo, de comparação. al espíritu de comparación, ao espírito de rejeição. al espíritu de ao rechazo, espírito de miséria. al espíritu de miseria. Renuncia a esses Renuncia espíritos. hoy a esos Abre espíritus. a tua boca. Abre tu E aí boca. onde você Y está, ahí donde tú lança estás, fora esses conselhos. no rechaza esos consejos. Lança fora. Lanza fuera Cada desses cada conselhos. uno de esos consejos. Eles são enganosos. Ellos son Eles engañosos. são mentirosos. Ellos son mentirosos. O Espírito Santo El Espíritu diz pra Santo você nessa noite. te está diciendo hoy esta noche: Vence o mal com bem. vence el mal con Vence o bien. mal com Vence bem. el mal con el bien. Vence o mal Vence com el bem. mal con el bien. Vence o mal com Vence bem. el mal con el bien. Vence o mal com Vence bem. el mal con el Vence bien. o mal com